parte 2, então, eu fiz um resumo de vários autores que cada um... Opa, errei aqui. De vários autores que cada um, dentro do seu respectivo ano aqui, colocou como as etapas da implantação da manutenção centrada em confiabilidade. Então aqui, ó, esse autor, Smith, por exemplo, ele definiu que são 7 etapas. Estes autores aqui definiram que são 8 etapas. Então, cada uma das colunas está ou estão as etapas e o que significa cada uma das etapas de implantação dessa técnica de manutenção centrada em confiabilidade. Para a NASA, por exemplo, a primeira etapa é a identificação do sistema e suas fronteiras. A segunda etapa é a identificação do sistema e das suas fronteiras, assim como na primeira etapa. Então, vai examinar quais são as funções, definir as falhas e os modos de falha e identificar as consequências dessa falha na etapa 5. Na etapa 6, a análise do diagrama lógico de decisão. Eu vou mostrar para vocês qual é esse diagrama. E na etapa 7, seleção das tarefas preventivas. Isso aqui é o que defendia a NASA em 2000. Então, cada autor aqui, ou vários autores, por exemplo, definem as etapas de implantação e implementação da manutenção centrada na confiabilidade. Então, basicamente, a ferramenta que é utilizada para a identificação dos modos de falha é chamada de FEMEA, ou seja, análise dos efeitos dos modos de falha. Análise dos efeitos dos modos de falha. Então, FEMEA tem como objetivo reconhecer e avaliar as falhas potenciais, identificar quais as ações são necessárias para eliminar ou reduzir a chance de ocorrência dessas falhas e documentar todo o estudo, criando um registro, criando um referencial técnico que pode ser e deve ser usado para auxiliar revisões e desenvolvimentos de futuros projetos e processos. Tanto projeto quanto processo de uma função vai ser alvo de como serão identificados os efeitos e os modos de falha destas funções do projeto ou do processo. Então, sugere-se que o grupo que irá ser responsável por desenvolver a ferramenta FEMEA seja composta por engenheiros, técnicos de manutenção, pessoal operacional, que basicamente formem um grupo multidisciplinar que, através dessa multidisciplinaridade, quase que engasguei, que enrolei para falar, ou seja, através desses profissionais de diversas áreas, vão utilizar o seu conhecimento e o seu foco de diversas áreas para que o FEMEA seja um documento completo e a análise seja completa, tentando levar-se em conta todos e qualquer modo de falha enxergado, vamos dizer assim, por diversas áreas diferentes que ou utilizam o produto, ou que desenvolvem, ou que projetam, ou que implantam, ou que fazem manutenção, ou que transportam. Então todos eles devem estar lá, o que compram peças, o que vai transportar, todos eles devem fazer parte da equipe que desenvolve o FEMEA. Então, basicamente, nós temos aqui a planilhinha ou a template da ferramenta FEMEA, que nós temos aqui qual é o conjunto, qual a função dele, como é que ele pode falhar, o modo de falha, o efeito, a severidade, a causa, que está relacionado com a perda da função, o porquê perdeu a função, o modo de falha está realizado
com deixar de cumprir a função ou totalmente ou parcialmente. O efeito é como é que eu percebo que eu perdi a função ou parcial ou total. A causa é exatamente o porquê houve a perda da função. Ocorrência, severidade, ocorrência e detecção são valores estimados dentro de uma tabela que é fornecida com valores que variam de 1 a 10 e que são os índices de severidade, ocorrência e detecção, que são dadas notas de acordo com a análise da função, da perda da função, do efeito que isso causa e o porquê perdeu a função. Então eu vou analisar de acordo com estes índices de severidade, ocorrência e detecção os controles atuais do processo, sejam eles preventivo ou detectivo, e aí a detecção também é um índice que também varia de 1 a 10. Então eu vou pular aqui rapidamente para mostrar para vocês da onde vem os índices. Então é estimado a severidade entre mínima ou muito alta, de acordo com o que é definido para o que é cada faixa aqui, e o índice respectivo. Então eu vou dar um valor para vamos voltar lá. Vou dar um valor para este modo de falha de acordo com o efeito, e isso vai me dar uma severidade, ou seja, ao falhar eu vou sentir esta falha, eu vou enxergar essa falha, eu vou perceber esta falha, e esta falha é grave ou não, a severidade dela é alta ou não, envolve risco, provoca grau de insatisfação, falha ocasiona razoável insatisfação, a falha causa pequenos transtornos, ou a falha não teria efeito no sistema de nada. Provavelmente nem notaria. Ou seja, é a descrição da falha em relação à severidade e aos índices de severidade. Da mesma maneira, os índices de ocorrência, ou seja, a falha é inevitável, ou seja, possibilidades das taxas de falha. Uma a cada duas, por exemplo, tem um equipamento que de 2 vezes que ele funciona, uma ele falha. Então a frequência é altíssima, muito alta, o índice é 10. Ou eu tenho um equipamento que ele funciona 400 vezes e falha em uma. Ou então a falha já não é tão alta, a falha é moderada, isso significa que eu dou um índice de 5, por exemplo. E aqui a detecção é o seguinte, o modo de falha é detectável, eu consigo detectar esse modo de falha, ou seja, os índices variam conforme a dificuldade de se detectar o efeito, ou seja, o efeito é como eu percebo. Como é que eu percebo que falhou? Se eu percebo que falhou, se eu percebo muito que falhou, o índice é baixo. Agora, se eu não consigo detectar o modo de falha, o índice é alto. Ou seja, se está na cara que será detectado, o índice é baixo. Se é absolutamente indetectável, não dá para se detectar isso, o modo de falha não será detectável com certeza, o índice é 10. Então, desse modo, eu vou dar notas para severidade, ocorrência e detecção através dessas tabelinhas aqui, e depois eu faço a multiplicação delas para achar então este número chamado de RPN, ou número de prioridade de risco. Isso significa que tem alguns modos de falha que vão
ter maior risco para o produto, o processo, o projeto, a máquina, o equipamento, a função e por aí vai. Isso significa que eu vou ter NPRs diferentes, número de prioridade de risco diferente, de acordo com cada uma das possibilidades de falha. Isso significa que eu terei ações recomendadas de acordo com a gravidade e de acordo com o risco que isso oferece para o produto, processo, máquina ou equipamento. E aí, essa ação recomendada vai visar diminuir a ocorrência e melhorar a detecção, já que a severidade eu só modifico, só reduzo se eu para eu diminuir o índice de severidade, eu tenho que modificar o projeto do equipamento. Eu tenho que modificar a concepção dele. Dentro da concepção dele, eu não consigo melhorar o índice de severidade. Então, geralmente, as ações recomendadas visam, então, a trabalhar em controles para melhorar a prevenção e a detecção. Prevenindo vai melhorar a ocorrência e prevenindo a detecção vai melhorar o índice de detecção. Basicamente é isso. Aí nós temos alguns padrões de falha, que são chamadas curvas de banheira. Então, os padrões de falha representam a frequência, tá vendo? Ó, taxa de falha e aqui ao longo do tempo. Então, nós temos alguns padrões de falha de equipamento, que conforme vai sendo levantado a curva do tempo e a falha, a taxa de falha dele, é possível se verificar a frequência da ocorrência de falhas em relação à idade, tempo operacional de equipamento. Então, o equipamento vai ter um certo padrão, um ciclo de vida padrão, que no começo vai apresentar alguns problemas, porque o equipamento está ainda, ou o pessoal ainda está se adaptando, até fazer aí o startup dos equipamentos, ele tem algumas falhas ainda, e essas falhas são corrigidas, depois ele não tem falha nenhuma, e aí ele vai ficando antigo, vai ficando antigo, vai ficando mais antigo, vai ficando antigo, e aí numa hora que essa taxa vai começar a subir, porque o equipamento já está, obviamente, com uma idade avançada e, obviamente, a taxa de falhas vai ser proporcional, então, a esta vida do equipamento. Então, a manutenção centrada em confiabilidade visa também determinar qual é aumentar o ciclo de vida dos equipamentos e saber qual é a taxa de falha em relação ao tempo de uso do equipamento. Então nós temos aí vários padrões e cada tipo de padrão tem aqui uma certa explicação. Fazendo um resuminho de cada tipo de padrão, nós vemos que os padrões A, B e C geralmente sofrem fadiga e corrosão. O que significa fadiga? Significa esforço cíclico. Corrosão, oxidação. Os padrões A e B são componentes individuais simples e os padrões A, D, E e F são itens que possuem uma complexidade maior. Vou interferir aqui, achei que daria para falar tudo em duas partes, vou utilizar mais uma parte para o vídeo não ficar muito grande e eu conseguir colocar no YouTube. Até a parte 3 então, turma.